Boa tarde, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo de hoje quero aqui apresentar quais é que são as minhas piores posições, portanto, no fundo, aquelas em que estou a ter mais prejuízo, não em termos percentuais, mas sim em termos de, digamos, dinheiro, como é que eu ia dizer, em vez de ser percentualmente, é em termos de, digamos, prejuízo mais elevado. Acho que entendem, visualizar. Portanto, quais é que são as posições que, no fundo, estou a perder e se de facto houve aqui alguma recuperação. Algumas empresas acaba por não ser acaba por não ser uma novidade comparativamente ao mês anterior. Eu normalmente faço aqui, esta folha Excel. E se virmos aqui no mês de Abril, que foi o mês anterior, acaba por não haver muitas surpresas e também acaba por piorar algumas situações que já estavam mais. Que neste caso aqui a ABR, que na altura só tinha prejuízo de menos 363 e agora está um prejuízo muito, muito superior, portanto já estamos aqui nos 546. Isto também é importante salientar que houve aqui a adição dos dividendos, porque se não houvesse o prejuízo ainda era maior, portanto acaba por haver aí esta alteração. Também temos aqui a Pfizer, isto é, no mês anterior. Depois temos aqui a Pfizer, também com um prejuízo também bastante grande, a Capital Southwest, a Blue Owl, a Blackstone, algumas acabaram por sair, penso tanto a Blackstone como a FS-KKR também já recuperaram e acabaram por sair, a ARCC, a Volkswagen, a MPW, a Ritmo, Mercedes, Intel, BMW, EDP e a PepsiCo. Algumas delas, acho que a grande maioria delas permanecem, depois houve aqui alterações de algumas, neste caso a FS-KKR, a Ritmo continua a estar aqui. Depois temos aqui a introdução também da Realty Income, em que no mês anterior não estava, mas pronto. Podem ver agora, de maneira geral, como é que estão aqui as minhas posições. Portanto, estamos aqui a ter a Realty Income, a Hardware Realty Trust com um prejuízo de menos 700 euros, o que é bastante dinheiro, mas pronto, tendo em conta a situação da empresa, é o que é, não há nada a fazer. Depois temos a Pfizer, Capital Southwest, a Blue Owl, a MPW, que também, apesar de ter recuperado, não é, chegar ali mais ou menos a transacionar a mais de 5 dólares por ação, 5 dólares e tal, acabou também a cair bastante, pronto, um bocadinho. Depois temos aqui a Volkswagen, que já recuperou aqui algum valor, também já pagou os dividendos para este ano. Depois temos aqui a RCC, que pronto, temos aqui um prejuízo em termos percentuais nos 3,83%, mas obviamente que ainda na casa de quase nos 71 euros. Depois temos aqui a Mercedes também, com uma grande queda, portanto o setor automóvel europeu, de forma generalizada, Volkswagen venda, portanto aqui na Alemanha temos aqui uma queda bastante grande. Depois temos aqui a Ritmo, a Intel, a Realty Income, a BMW, neste caso vou aqui mostrar, a BMW, e é só o top 15, portanto neste caso acaba por parar aqui na EDP. Portanto, temos aqui a Pepsi, pronto, 25%, e também aqui a American Co, também o setor farmacêutico, terrível mesmo, tanto a Novo Nordisk, portanto nenhuma escapa. Penso eu que a única que ainda está mais ou menos, talvez seja a Avi. Acho que essa, penso que é a única que não sofreu quedas. Acho que penso que quase todas as outras, não, neste caso sofreu quedas, mas não tão acentuadas, como a American Co, por exemplo, a Pfizer, a Novo também, se não me engano, também caiu, mas posso estar a fazer confusão com alguma. Exato, a Novo, a Eli, até vou ver a Eli, até também não, exato, a Eli até manteve, mas manteve nada, manteve durante um ano. No ano corrente, mas como podem ver, quase todas com uma queda mesmo enorme. Todo o setor farmacêutico no geral, é o que eu digo, se calhar a Avi foi a única que ainda conseguiu manter mais ou menos o preço da ação. E pronto, no fundo são estas empresas que estou a ter maior prejuízo, daí ser também importante a diversificação, também ser importante, obviamente, outros instrumentos mais seguros, como por exemplo os ETFs, que eu
pronto, lá está, não quer dizer que os ETFs seja uma coisa que também fiquemos ricos ou que não vamos perder dinheiro, mas obviamente que o risco é mais reduzido porque estamos a investir num leque grande de empresas. Portanto, temos aqui, obviamente, muitas opções. Obviamente que agora temos que fazer o que achamos melhor para nós. Portanto, eu próprio também comecei a investir em ETFs, já tenho aqui algum dinheiro que recebi dividendos, portanto também penso que para sexta-feira vou lançar um vídeo. Obviamente isto pode ser aqui um instrumento em que de certa forma podemos tentar mitigar o risco, tanto o risco como também em termos, como é que eu ia dizer, na parte dos dividendos temos aquela desvantagem porque depois fazemos uma retenção de 28%, temos de fazer uma retenção de 28% sobre os dividendos que recebemos e depois temos de fazer um ajuste no IRS, então levamos uma paulada. Obviamente nos ETFs, em termos, tanto ETFs como empresas de crescimento, acabamos sempre por ser mais beneficiados porque só temos de fazer o ajuste quando, no ato de venda. Portanto, em termos tributários, acaba por ser também vantajoso. Não quer dizer que, lá está, seja melhor que investir em ações, muito pelo contrário, tenho aqui algumas ações que de facto correram bem, mas também é importante salientar que também tem muitas outras que correram mal. Isso também é importante referir, porque no mundo dos investimentos é mesmo isto. Daí também ser importante, em termos percentuais, não alocar muito dinheiro numa só posição. Portanto, não ir com os ovos todos, ia dizer esta expressão, mas não sei. Portanto, tentar ao máximo diversificar, porque isso também tem a ver muito com as situações macroeconómicas e não só, não é? Também não vou-me desculpar porque, não é? Já apareceu o governo português, a culpa é por causa da guerra, a culpa é por causa do Covid e agora eu estou a dizer que a culpa é por causa das situações, não. Mas, obviamente que em alguns casos também é, pronto, é o que é, mas muitos outros também, obviamente que têm ali uma ligeira influência, mas pronto. Agora partindo para uma análise mais afincada, também para debater aqui alguns dados mais, talvez mais curiosos, se podemos assim chamar. Portanto, como tenho sempre por hábito é apresentar aqui as 15 empresas, onde já vos mostrei sim mais ou menos quais são. Aqui nesta coluna estão, portanto, o dinheiro que estas empresas me pagaram até o momento. Portanto, estas 15 empresas até o momento, em termos totais, já me pagaram 766,21 euros. No entanto, as que me pagaram mais foi aqui a ABR e aqui a Blual. E agora, vamos ver o retorno. Também estava por ser também uma vantagem para quem recebe dividendos. Portanto, podemos, indiretamente, já temos aqui um retorno sobre o capital, em que, obviamente, na parte, se investimos no crescimento, se calhar não temos uma rentabilidade tão elevada, ou então, por vezes, ainda demora o seu tempo até realmente conseguirmos alguns lucros. Obviamente, também existem desvantagens, daí eu dizer que uma pessoa tem que investir primeiro naquilo que acha correto, não porque para mim dar-me certo não quer dizer que para vocês tem que dar, por isso é o que é. Portanto, a ABR, em termos de dividendos, pagou-me aqui 149,45, portanto, em termos de retornos, a partir do dinheiro que eu investi, que está nesta coluna, portanto, estas 15 posições têm investido mais de 14.694, obviamente que acaba por estar aqui cingido em algumas empresas, principalmente estas 4, que neste caso aqui, a Arbor, a Pfizer, Capital Southwest e a Blual, em que cada uma tem 2.000, tirando a Blual que tem 2.500 euros investidos. Pronto, também temos aqui a RCC, também com algum, e obviamente a Ritmo também com 1.000 euros. Pronto. Mas pronto, a Pfizer já me pagou 48,36, portanto temos aqui um retorno na casa dos 2,42, a Capital Southwest nos 4,48, a Blual nos 6,54, a MPW já me conseguiu, portanto, reaver 10,78%, porque esta empresa ainda está a ultrapassar algumas dificuldades, mas vamos ver a seu tempo, ainda vai demorar bastante, mas pronto, já faltou mais. A Volkswagen no 11,32, também ajudou um bocadinho a mitigar também esta queda bastante acentuada. Também recebeu pagamento há pouco tempo. A RCC só 2,81%. A Mercedes 12,74%. A Ritmo 0,76%. Que lá foi, não. A Intel consegue ser a empresa que pagou menos dividendos. Portanto, 5,48%. Não, ainda temos aqui outra que pagou menos. Portanto, 3,31%. A BMW 7,17%.
Realty Income 6,94%, e esta é uma empresa que eu por acaso gostaria de voltar a investir. Porquê? Porque paga dividendos mensais. Eu agora, como tenho esta estratégia de reinvestir todo ou grande parte do dinheiro nos ETFs, é sempre bom ter aqueles pagadores mensais. Portanto, é sempre aquele dinheiro recorrente que sabemos que podemos contar todos os meses e podemos reinvestir nos ETFs todos os meses. Obviamente, quanto mais melhor e mais rápido também melhor. Não quer dizer que... pronto, é o que é. Depois temos aqui a PepsiCo com 5,85%, American Co 4,82%, que no fundo tem aqui 4,79%, EDP com 6,77%. Em termos médios, tem aqui um retorno sobre uma capital de 6,54%. Portanto, nestes 14.700 euros investidos, já consegui rever 766. No entanto, também é importante salientar que tenho uma grande perda. Isso também é importante referir. Que, se olharmos aqui, que no fundo é o meu valor de mercado. Portanto, se isto é o meu valor que investi e isto é quanto vale, é para também terem a noção que de facto aqui ia ter uma grande perda. Portanto, estamos aqui a ter uma perda bastante acentuada, porque tenho aqui quase 14.700 euros investidos. No entanto, estas 15 ações só me estão a valer 12.237 euros. Portanto, aqui com uma perda bastante grande, até podem ver-nos na casa dos 14,21%. Portanto, se calhar portanto, deve ser dos meses com uma maior perda no meu portfólio. Portanto, em termos só de variação de lucro-perda, estou aqui na casa dos 2.457,37 euros. Se somar os dividendos, acaba aqui por anular aqui uma empresa, que acaba por ser aqui a Realty Income. Graças aos dividendos consigo ter um balanço positivo na casa dos 3,51% positivos e ter um balanço positivo nos 43,04%, e é a única empresa que consigo ter essa margem positiva, e obviamente que acaba por mitigar aqui o prejuízo que já estou a ter, que é bastante elevado. Pronto. Agora, tenho aqui também o volume, o número de ações e também o preço médio. Vou aqui ocultar estas colunas porque de facto estão aqui a estrovar, porque dá jeito de saber do que é que estamos a falar. Pronto, aqui tenho o número de ações e o meu preço médio. Portanto, contamos aqui, posso dizer que, tendo em conta o mercado atual, estas ações, esta, quase todas, têm um preço médio, pelo menos na minha opinião, elevado. Esta, a Intel, ok. Realty Income, aceitável, mais ou menos. A EDP não é que 3,5 seja assim muito, mas pronto. Portanto, obviamente que existem aqui umas muito mais graves do que outras. Se calhar as mais graves será mesmo estas. A Global QB está no laranja, mas acho que as mais grotescas são mesmo estas. Estas aqui estão mesmo muito, muito elevadas em termos de preço médio. Tendo em conta, eu não sei, sinceramente acho difícil, pelo menos durante um ano, a Arbor chegar a este valor dos 14,36 dólares por ação. Acho bastante difícil, mas também não vou alocar mais dinheiro nesta ação, é o que é, e mesmo os dividendos que receba também não vão para esta empresa, porque lá está, foi este o objetivo que me comprometi, que é os tais 2.000, e acabou. Também não estou a pensar em vender, porque obviamente que, parecendo que não, mas dentro dos Emirates é dos poucos, também não existem muitos, que me transmitem uma certa confiança, também pelo seu histórico, mas também o passado também serve o que serve, vale o que vale. De certa forma, às vezes até nem serve de nada. A Pfizer, sinceramente, acho que é uma queda generalizada, não é? Como já mostrei em algumas empresas. No entanto, poderia, de certa forma, sim, esta empresa poderia aqui aproveitar para baixar o meu preço médio. Até não seria uma má aposta, tendo em conta os setores de oncologia, agora que eles também entraram na obesidade, com novos medicamentos a entrar, também uma empresa já com uma experiência bastante alargada dentro deste mercado farmacêutico. Portanto, acho que, tendo em conta este valor na casa dos 22, 23 dólares, 23, 13, acredito que não seja assim um valor muito, numa posição que, se investisse, também não seria muito errado. Mas pronto.
Pronto, no fundo aqui é o valor do mercado, mas também podem comentar podem dizer nos comentários se de facto pá, concordam, não concordam. Também isto faz parte do percurso. É o que eu digo, tenho a minha opinião, vocês têm a vossa, estamos aqui no fundo todos para o mesmo, que é ganhar dinheiro. Obviamente que eu não possuo a verdade absoluta, porque também já aprendi muito convosco. Pronto, agora vou ocultar o volume a preço médio. Vou ocultar e agora vamos aqui verificar a percentagem de retorno se somar aqui os dividendos, que acaba por ser aqui um bocadinho uma almofada de ar fresco nesta coisa bastante terrível. Portanto, aqui temos a variação do lucro-perda, pronto, no fundo, em termos do valor do mercado, portanto, subtrair o dinheiro investido menos o valor do mercado, dá este valor. Portanto, podemos verificar que a ABR é a empresa que estou a ter mais prejuízo, depois aqui a Pfizer, pronto, também está por ordem, não é? Depois aqui a Capital Southwest, mas estas aqui sim, é uma perda bastante significativa. Pá, já pode-se dizer que é bastante grande. Obviamente que em termos percentuais a Blual acaba por não ser assim tanto, mesmo pelo facto de me pagar dividendos e pronto. Mas pronto, o que é que eu posso dizer? A ABR está aqui com um prejuízo de menos 27,27%, a Pfizer quase nos 20%, a Capital Southwest nos 14%, a Blual nos 2,33%, a MPW nos menos 35%, a Volkswagen menos 26%, a ERCC 1,45%. Esta empresa, sinceramente, é o normal no BDC estar assim, acho que é aceitável, entre os 1, 5% de perda. Isto, por exemplo, estes valores aqui para mim, tendo em conta, e mesmo nos Emirates, acho bastante aceitável esta perda, porque no fundo é esta a evolução dos BDCs, é isto. Sobe um bocadinho, baixa um bocadinho. Agora, se for muito mais do que isto, por exemplo, aqui a Capital Southwest Corp, sim, isto aqui é um problema. Pronto. Agora temos aqui a Mercedes, menos 14,21. A Ritmo também, pronto, não me assusta, sinceramente, 4,85. Está ali um bocado no limite, mas também ok. A Intel, sim, menos 31,25. Pá, mas a Intel, sinceramente, isto vai demorar décadas. BMW, menos 11,20%. Aqui a Realty Income, pronto, está aqui um desempenho positivo. Até poderia aproveitar, de certa forma, para reforçar a posição. Até não seria aqui uma má. Talvez destas todas, até seria aqui uma opção, na minha ótica. Tanto a Realty Income, a Ritmo e aqui a RCC. Pronto, mas estas fazem parte dos meus objetivos, mas destas todas, tirando aquelas que eu já vou investir, que eu já posso dizer que é aqui a RCC e a Ritmo, a Realty Income até poderia ser aqui uma empresa até bastante interessante. E depois temos aqui a PepsiCo. Fala-se muito, pronto, também já apresentei um vídeo sobre a situação deles, quais é que são os problemas que estão a enfrentar, também alguns investimentos, que eles também compraram algumas empresas para diversificar o seu portfólio de produtos, não é? Como nós conhecemos pelas bebidas e também pelos snacks. Eles conseguiram também maximizar ao máximo. E pronto, talvez no segundo trimestre, terceiro, se de facto, agora não sei se também as tarifas vão influenciar, e de facto influenciaram os seus resultados financeiros. Portanto, as tarifas aplicadas tanto dos Estados Unidos como também as que retaliaram de encontro com, pronto, as tarifas que os Estados Unidos impuseram. Depois aqui a American Co nos menos 27,54%, e a EDP nos 0,88%. Também acaba por ser. Podia ter aproveitado a EDP quando o Trump foi elegido, que a ação caiu bastante, já recuperou bastante, penso eu. É lá. EDP SA França 3,51. Exato. A ação, se olharmos aqui no ano, chegou a cair, acho que na altura, eu acho que era para janeiro. Onde é que eu estou? 2025. Posso ver aqui. Pronto. Chegou aqui a cair aos 2,82. Portanto, já recuperou bastante desse valor. Na altura eu até disse, se fosse uma empresa, vou ser muito honesto, se fosse uma empresa que pagasse trimestral, e eu por acaso estava a acompanhar a situação, se pagasse trimestralmente, podem ter certeza que eu investiria bastante dinheiro neste preço. Só que agora, por uma empresa portuguesa, eu também deixei de investir um bocado por causa disso. Também é o facto de ter retenção à fonte de 35%, depois só podemos buscar esse dinheiro se englobarmos
opá, acaba por ser um bocadinho chato, depois é uma vez por ano. Um, e pronto, infelizmente. Não quer dizer que seja uma empresa que, pronto, pá, sinceramente, que não acredito que vá subir muito mais do que isto. Ali vai sempre a andar nos 3 euros até aos 5,5 talvez euros por ação. Pá, mas é sempre uma empresa que sabemos que é necessária, não é? Pronto, no dia a dia, consumo de eletricidade, consumo, produção de eletricidade, e pronto. Obviamente não é uma empresa que podemos esperar um aumento de dividendos, nem nada que se pareça, mas ao menos eu sei que podia ter aquela renda. Apesar também de haver aqui uma certa volatilidade no preço da ação, na minha ótica é bastante aceitável, porque pá, somos familiarizados, somos bastante, conhecemos, pronto, o modelo de negócio da EDP, conhecemos pessoalmente, não é? Sabemos também o quão importante é. No entanto, pá, é o que eu digo. É o que se passa um bocadinho nas empresas europeias, que não, eu de certa forma tentei mitigar isso, e até gosto bastante do facto de poder investir neste ETF, que é o do Eurodividends, que é este Eurodividend, que no fundo participações. Tem aqui algumas empresas e até tem também empresas portuguesas no portfólio. E que paga trimestralmente. Obviamente que há meses que, obviamente, que o pagamento é muito superior, não é? Pronto. Dividendos. Pronto. De facto, podemos ver aqui que no mês 6 pagam. Pronto. No mês 6 é o que pagam a maioria dos dividendos, mas pronto. Nem importava que fosse assim repartido. Mas pronto, acho que é uma grande desvantagem, pelo menos para um investimento como eu, que procura a renda passiva. Mas pronto, é um bocadinho isso. No entanto, atenção, quem comprou 2,80, neste caso quem gosta de fazer, pronto, comprar e vender, acredito que até fez uma excelente compra, porque comprar 2,82 e até vender a 3,5, atenção, se investiram ali algum dinheiro, podem ter feito ali um bom dinheiro. Mas pronto. Agora, é isto, no fundo, os resultados para o mês de maio. Pronto, agora comparativamente ao mês anterior, a Arbor continua aqui a liderar em primeiro lugar. A única nuance é que de facto aumentou aqui o prejuízo. Pronto, vou por aqui de 300 para 500. Depois temos aqui a Pfizer, que recuperou ligeiramente para 398, de 446 para 398. Depois temos aqui Capital Southwest, menos 284 para 341, portanto também recuperou ligeiramente. A Blue Owl de menos 113 para 59,19, portanto também recuperou bastante. Depois temos aqui a Blackstone, que já não está presente. Depois temos aqui a RCC com menos 104,24. Neste momento só está aqui nos menos 27,21, também recuperou. A FSK nem está aqui sequer. A Volkswagen menos 85,62 e agora podemos ver que está aqui nos menos 82,54, portanto está praticamente igual. MPW menos 75,12 e aqui está nos menos 99,02, portanto também recuperou bastante relativamente ao mês anterior. A Ritmo menos 101,14 e agora só está nos menos 51,98, portanto também reduziu para metade quase. A Mercedes-Benz nos 40,65 e agora está a ser, pronto, está praticamente igual, 40,10. A Intel 54,67, pronto, e está praticamente igual, acho que até piorou, 51,68. Não, neste caso melhorou ligeiramente, pronto, mas continua a ser pior. A BMW, menos 42,59, pronto, piorou ainda, no mês anterior só tinha menos 31,53. Depois tem aqui a EDP com menos 28,85 e recuperou bastante para os menos 3,13. E depois temos aqui a PepsiCo, que está bem último, não é? Nos menos 29,92, e se está bem último e agora já não está, é porque de facto piorou para os menos 31,31 euros. Portanto, são estas empresas que, pronto, tive um pior desempenho no mês de maio. De certa forma, pensou que para todos os investidores tem sido terrível este início do ano, mas pronto, aqui estamos. Para muitos, aqui uma grande oportunidade de compra para reforçarmos as nossas posições, para baixarmos algum preço médio, para também reforçarmos alguns ETFs que estão assim a um preço mesmo muito bom, algumas posições.
ou então mesmo observar, se calhar muita gente optou por vender, pronto. Mas também se quiserem partilhar qual é a vossa estratégia, neste momento também estão à vontade. Portanto, da minha parte é tudo, espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Um grande abraço e uma boa quarta-feira. Obrigado.